Bom, a gente está se encaminhando aqui para o final, né? Essa é a nossa última aula, inclusive. E sendo a nossa última aula, eu vou me direcionar ao próprio livro do Freud, né? Isso aqui, então, eu marquei aqui algumas páginas que eu quero discutir com vocês, para que a gente possa ir encerrando. E vou, inclusive, dar continuidade pegando esses trechos que eu quero que vocês acessem, né? Então, leiam o livro de fato, né? Não fiquem somente, por óbvio, com a minha apostila e com a aula. Leiam o livro de fato, e justamente porque eu quero que vocês leiam o livro de fato, eu vou tirando trechos do livro para que a gente possa discutir. Então, o primeiro trecho, ele tá ali na página 83, tá bom? A gente realmente já tá indo pro final. E o trecho, eu vou ler o trecho, e a gente vai discutir esse trecho aqui. Ele diz o seguinte: vem dessa discussão que a gente estava tendo, tá? Sobre a necessidade de proteção através do amor, que é satisfeita pelo pai. E aí a gente vai dar seguimento entendendo de que maneira isso vai se presentificar aqui. Então o Freud diz o seguinte: a percepção da continuidade desse desamparo ao longo de toda a vida foi a causa de o homem se aferrar à existência de um outro pai, só que agora mais poderoso. Então isso também é importante pra gente, porque na medida em que a gente cria um pai todo-poderoso, Deus, ele vem para substituir a presença de um pai real. E quando eu digo real, entre aspas, mas um pai que não poderia ser um pai onipotente de maneira direta, apenas simbolicamente, apenas na fantasia. E é essa fantasia para o Freud que propicia a criação de um novo pai, de um novo Deus, no final das contas. Porque agora ele é o pai onipotente de fato, que não tem amarras, que não tem medos, que não tem limites. Ele é ilimitado na sua magnitude, na sua importância, na sua presença, na sua onipotência e etc. Então, o meu pai não está dando conta disso, o meu pai real. Eu preciso criar um outro pai para que dê conta disso. E cria-se a figura de Deus. E aí, na página 84, isso pra gente finalizar essa parte, e agora a gente vai estar partindo para outra. Na página 84, eu assinalei aqui para vocês o conceito de ilusão. Já que a gente está falando do futuro de uma ilusão, né, eu já disse para vocês que a ilusão ela é criada através do desejo, né? Esse é um ponto fundamental. Mas o Freud vai diferenciar ilusão de erro. Ele faz essa diferença, né, de ilusão de erro, e vai fazer uma diferença também entre ideia delirante e ilusão, né? Então ele diz o seguinte: blá blá blá. Quando digo que tudo isso são ilusões, preciso delimitar o significado da palavra, né? Então ele está falando que são ilusões, todas aquelas criações, etc., e que funciona através de um anseio do pai, blá blá blá. E ele diz que ele precisa, como por óbvio, né, como um bom pesquisador que ele é, né, delimitar o que significa de fato ilusão. E ele diz o seguinte: uma ilusão não é o mesmo que um erro, e ela também não é necessariamente um erro. Olha só. A opinião de Aristóteles de que os insetos se desenvolvem a partir dos restos, sustentada ainda hoje pelo povo ignorante, era um erro. E, do mesmo modo, a opinião de uma geração anterior de médicos de que a tabes dorsalis, né, a tabes dorsal, era consequência de excessos sexuais. Seria abusivo chamar esses erros de ilusões. Em contrapartida, foi uma ilusão de Colombo achar que tinha descoberto um novo caminho marítimo para as Índias. A parcela de seu desejo nesse erro é bem evidente, ou seja, eu desejo tanto que aquilo ocorra que eu crio uma realidade ilusória frente a isso. Pode-se chamar de ilusão a afirmação feita por certos nacionalistas de que os indo-germânicos são a única raça humana capaz de cultura, ou a crença que apenas a psicanálise destruiu de que a criança é um ser sem sexualidade, né? O Freud também não acredita, não vê dessa maneira. É característico da ilusão o fato de derivar de desejos humanos. Isso já está na página 85, tá? Nesse aspecto, ela se aproxima da ideia delirante psiquiátrica. Olha só. Sobretudo aí pra galera que estuda psicopatologia, tá? Fiquem ligados nisso agora. Mas, abstraindo da complicada construção desta, também dela se diferencia. Então, ilusão também não... Olha só, ilusão não é um erro. Ilusão também não é uma ideia delirante. Então, o que diabos é ilusão? Destacamos como essencial na ideia delirante a contradição com a realidade. Ponto, né? A ideia delirante, mesmo porque aqui o Freud está utilizando ideia delirante, mas talvez... A gente sabe que hoje, psicopatologicamente, tem diferença, tá? Entre ideia delirante e delírio. Ideia delirante é
achismo muito duro, né? Então eu acho que estou sendo perseguido. O sujeito ele acha, mas ele pode ser, sei lá, pode ser modificado o pensamento dele, de alguma maneira, na ideia delirante. No delírio é uma falsa crença concreta, não há possibilidade de modificação, beleza? Então tem diferença de ideia delirante para delírio, mas aqui o Freud não faz essa diferenciação, tá? E ele diz o seguinte, a ilusão não precisa ser necessariamente falsa. Quer dizer, ser irrealizável ou estar em contradição com a realidade. Uma mocinha plebeia, por exemplo, pode ter a ilusão de que um príncipe virá buscá-la. É algo possível, já que aconteceram alguns casos desse tipo. Que o Messias venha e funde uma idade de ouro é muito menos, provável. Conforme a posição pessoal daquele que a julga, ele classificará essa crença como ilusão ou como análoga a uma ideia delirante. O Nietzsche classificaria certamente como uma ideia delirante. Exemplos de ilusões que tenham se mostrado verdadeiramente não são fáceis de achar. Porém, a ilusão dos alquimistas de poder transformar todos os metais em ouro poderia ser uma dessas. O desejo de possuir muito ouro, tanto ouro quanto possível, se encontra muito arrefecido por nossa compreensão atual das condições da riqueza. Contudo, a química não julga mais impossível uma transformação dos metais em ouro. Portanto, chamamos uma crença de ilusão, olha só, quando se destaca em sua motivação o cumprimento de desejo, ao mesmo tempo em que não levamos em conta seu vínculo com a realidade, exatamente do mesmo modo que a própria ilusão renuncia às suas comprovações. Por isso que é o futuro de uma ilusão. E por isso que as ideias religiosas são ilusões para o Freud. Não está muito preocupado com a realidade factual para ele, né, nessa criação. Se depois de nos orientarmos, nos voltarmos outra vez às doutrinas religiosas, podemos repetir: todas são ilusões. São indemonstráveis e ninguém pode ser obrigado a tomá-las por verdadeiras, a acreditar nelas. Algumas são tão inverossímeis, se encontram de tal modo em contradição com tudo que descobrimos arduamente sobre a realidade do mundo, que podem ser comparadas, considerando devidamente as diferenças psicológicas, às ideias delirantes. É impossível julgar o valor da realidade da maior parte delas, assim como são indemonstráveis também, são irrefutáveis. Então aqui eu vou tomar esse primeiro ponto, né, porque ele é fundamental, para que a gente consiga entender a ideia de ilusão para o Freud, o que significa isso para o Freud. E eu vou partir aqui, né, para a página 90, que ele vai fazer uma ligação direta, inclusive com a ignorância, né? E que a religião seria uma ignorância que, a partir dessa ignorância, a gente não poderia ter dela, né? Não poderia derivar dela nenhum direito de se acreditar em algo, né? Em alguma coisa que preste de fato. Então olha só o que o Freud fala na página 90. Ele diz o seguinte: dizemos a nós próprios que seria realmente muito bonito se houvesse um Deus. Olha só. Um criador do mundo e providência bondosa. Se houvesse uma ordem moral universal e uma vida no além. Mas é muito estranho que tudo isso seja da maneira como temos de desejar que seja. E seria ainda mais esquisito se nossos antepassados, pobres, ignorantes e sem liberdade, tivessem encontrado a solução de todos esses difíceis enigmas do mundo. Aqui a gente pode ver, para quem ainda não acessou os bônus, há uma contradição, aliás, há uma contraposição da própria posição do C.S. Lewis, né? O C.S. Lewis, quando ele vai escrever ali Cristianismo Puro e Simples, sobretudo no primeiro capítulo, né, que ele vai falar da natureza, basicamente a natureza moral, né, digamos assim, que aquilo que é errado para mim hoje é errado em qualquer lugar do mundo, assim, errado nas premissas basilares da condição humana, tá? Então é errado em qualquer lugar do mundo, em qualquer tempo, em qualquer local, para qualquer sujeito. Não interessa o tanto que você tente relativizar, isso sempre vai ser errado. Porque é calcado numa moral universal para ele. E que vem, né, e que advém desse viés cristão, no final das contas. O Freud está indo na contramão dessa posição, né, quando ele diz
que se houvesse uma ordem moral universal e uma vida no além, mas é muito estranho que tudo isso seja da maneira como temos de desejar que seja. Ele vai na contramão dizendo que não há essa ordem universal moral e não há uma outra vida para que você busque ter uma esperança de continuidade, inclusive. Então Freud ele deixa isso muito claro nesse ponto aqui e, enfim, faz com que a gente consiga compreender, né, todas as outras questões. Mas o Freud, contraditório e conflituoso, como só ele poderia ser, né, por isso que o homem freudiano é um homem de conflito, ele nos faz pensar em algumas outras questões também, né? Então ele faz a gente pensar, por exemplo, se somente as religiões é que são ilusões. Eu já citei uma resposta, acho que vocês, inclusive, ao longo de todo o curso, já conseguem realizar uma resposta para isso, né? Mas pensem aí nessa pergunta, de fato. Será que só as religiões podem ser encaradas enquanto ilusões? As instituições, por exemplo, estatais, não poderiam ser tidas, né? Não poderiam ser chamadas igualmente de ilusões? Mais que isso, na página 92 e na página 93, o Freud vai mostrar, basicamente, como é que a religião, de alguma maneira, ela nos segura enquanto humanos. Olha o que ele diz aqui na página 92. As doutrinas religiosas não são um assunto sobre o qual se possa utilizar como sobre qualquer outro. Nossa cultura está construída sobre elas. A conservação da sociedade humana tem como pressuposto que a maioria dos homens acredite na verdade dessas doutrinas. Se lhes for ensinado que não existe um Deus onipotente e absolutamente justo, nenhum ordenamento divino do mundo e nenhuma vida futura, eles se sentirão livres de toda obrigação de obedecer aos preceitos culturais. Isso é muito importante o que o Freud está falando. Porque ele está reconhecendo de alguma maneira que serve, ainda que com todas as objeções, pelo menos nesse primeiro momento, serve para alguma questão. Por isso que ele está colocando esse contraponto aqui, tá? Ele diz o seguinte: todos obedecerão sem peias e sem medos aos seus impulsos associais e egoístas. Procurarão exercer seu poder e recomeçará o caos que banimos através de um trabalho cultural milenar. Mesmo que soubéssemos e pudéssemos provar que a religião não está na posse da verdade, deveríamos silenciar sobre isso e nos comportar segundo exige a filosofia do como se. No interesse da conservação de todos e sem considerar a periculosidade da empresa, trata-se também de uma crueldade inútil. Um número incontável de pessoas encontra seu único consolo nas doutrinas da religião. Somente com seu auxílio podem suportar a vida. Quer-se privá-las desse apoio e não se tem nada melhor para lhes dar em troca? Admitiu-se que a ciência não consegue fazer muita coisa atualmente, mas mesmo que ela estivesse muito mais avançada, não bastaria ao homem. Vide hoje em dia. Ele ainda possui outras necessidades imperativas que nunca poderão ser satisfeitas através da fria ciência. Ele está falando da pulsão. Ele está falando dos impulsos. E é muito estranho, decididamente, o cúmulo da inconsequência que um psicólogo que sempre acentuou o quanto na vida do homem a inteligência cede lugar à vida impulsional, agora se esforce em tirar dele uma preciosa satisfação de desejo e, em troca, pretenda indenizá-lo com um alimento intelectual. Olha só, o Freud colocou isso aqui. Lembra que o Freud ele criou o adversário, né? Então ele está falando como se um adversário estivesse colocando para ele todas essas questões. E aí o Freud vai responder. Ele vai dizer o seguinte: quantas acusações de uma vez só, estou preparado, porém, para contestar a todas, e defenderei, além disso, a tese de que conservar a atual relação com a religião significa um perigo maior para a cultura do que dar-lhe um fim. Ele joga e ele puxa. Então, no primeiro momento, com o adversário, ele consegue impor esse contraponto para que a gente consiga pensar de um outro espectro, de uma outra maneira, mas ele retoma isso e traz isso para um viés psicanalítico. Ele vai dizer o seguinte: eu nada afirmei que outros homens melhores do que eu não tenham dito de forma mais completa, enérgica e impressiva antes de mim. Seus nomes são conhecidos, não vou mencioná-los. Um deles é o Nietzsche, inclusive.
pois não quero despertar a impressão de que pretendo me colocar entre eles. Apenas acrescentarei, e essa única novidade no que expus, alguma fundamentação psicológica crítica de meus grandes predecessores. É muito improvável que justamente esse acréscimo acabe produzindo efeito negado às exposições anteriores. Todavia, alguém poderia me perguntar para que escrever essas coisas quando se está certo de sua ineficiência ou ineficácia. Mas voltemos isso mais tarde. O Freud, ele vai dizer o seguinte: a questão de saber se a publicação desse escrito não poderia, contudo, ser funesta para alguém, não para uma pessoa, mas para uma causa, a causa da psicanálise. Não se pode negar que é criação minha, e as pessoas demonstraram abundante desconfiança e má vontade em relação a ela. Ele está mais uma vez aqui, né, falando de que maneira a psicanálise sempre foi atacada, que nunca ninguém reservou, né, o lugar cativo que ela mereceria, etc. Isso sempre foi um problema para ele também. Aí ele dá seguimento e diz o seguinte: agora se vê, dirão, aonde a psicanálise leva, a máscara caiu, leva à negação de Deus e do ideal moral, porque ele está dizendo que os críticos vão falar exatamente isso, que a psicanálise quer extirpar com essa moral cristã. Leva à negação de Deus e do ideal moral, como já suspeitávamos desde sempre. Para nos impedir essa descoberta, fomos ludibriados com a afirmação de que a psicanálise não possui visão de mundo e não seria capaz de formar uma. Eu anotei aqui para vocês, justamente para que vocês consigam entender que o Freud ele já estava prevendo todas as críticas que iriam surgir contra a psicanálise, sobretudo quando ele toca em mais um dos pontos espinhosos da humanidade, que nesse caso aqui é a fé cristã. Ele já havia tocado em tantos outros, né? Ele já havia tocado na sexualidade humana, na sexualidade infantil, nos regimes totalitários, na criação de grupos, de ondas, etc. E mais um momento ele toca em um. E pra gente finalizar, eu vou pegar essa última parte que eu anotei aqui pra vocês. Deixa eu só ver se tá certinho. Tá, com o que eu havia imaginado aqui pra vocês. E que faz com que a gente consiga entender exatamente o que ele queria. A religião, evidentemente, prestou grandes serviços à cultura humana e contribuiu muito para a domesticação dos impulsos associais, embora não bastante. Então ele reconhece. Ela dominou a sociedade humana por muitos milênios. Teve tempo para mostrar do que é capaz. Caso tivesse sido bem-sucedida em tornar a maioria dos homens felizes, consolados, reconciliados com a vida e transformá-los em defensores da cultura, a ninguém ocorreria aspirar a uma modificação das condições exigentes. O Freud percebe que a religião ela consegue dar conta de alguns pontos fundamentais, mas que outras teorias também conseguiriam. Esse que é o ponto central. E com isso a psicanálise vem e tem um papel fundamental. Ele vai dizer isso lá na página 120. Depois vejam lá. A psicanálise, o papel fundamental da psicanálise frente a tudo isso que a gente está discutindo desde o início, inclusive, é fazer com que a gente entenda que ela possibilita com que nós tenhamos as condições de enfrentar a realidade, sem necessitar criar demasiadamente ou ideias delirantes ou novas ilusões. Esse é o contraponto fundamental da psicanálise com a religião. É isso que eu queria que vocês compreendessem. O Freud, ele não está falando sobre isso à toa. Eu mostrei do porquê que ele foi falar. Mas ele tem uma resposta no final que ela é imprescindível. A psicanálise existe porque ela tem um espaço, e nesse espaço ela consegue dar conta, ou possibilitar que nós demos conta, das nossas próprias vidas através do nosso próprio movimento, sem necessitar criar novas religiões.